Bom, pastor, vamos começar falando, né, sobre essa questão mesmo de que falar de política é um assunto que traz um certo grau também de agressividade, de violência por parte das pessoas, na sua opinião? Não, sem dúvida alguma. Eu até confesso que eu nunca tinha visto o que está acontecendo nos nossos dias em qualquer outra época. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no que diz respeito a isso. E eu tenho conversado com pessoas, Alcineia, que têm se sentido muito mal por conta de relacionamentos que estão sendo quebrados, relacionamentos familiares, pessoas que estão saindo dos grupos de família por conta de divergências políticas, amigos que antes caminhavam juntos, hoje já não caminham mais, simplesmente por terem pontos de vista diferentes acerca da política. Meu Deus, mas o que está acontecendo então, pastor, com as pessoas? Eu acho que a gente poderia dizer que falta de amor é uma das... É um dos requisitos. É um dos requisitos. Acho que quando a gente ama, a gente respeita até quem pensa diferente da gente, né? A gente vê esse mesmo fenômeno de agressividade na questão esportiva, por exemplo, né? Torcedores de determinados clubes agredindo outros simplesmente porque a camisa que eles estão vestindo é diferente do outro. Um é torcedor de um time, o outro é torcedor do outro e de repente começam a se digladiar e acabam ceifando a vida um do outro por conta de divergências. Falta amor, falta compreensão e no que diz respeito à questão política, eu vejo que a coisa se agrava ainda mais porque muitas pessoas estão discutindo e firmando estacas em cima de posturas que elas não dominam, que elas não conhecem. Então, está se discutindo política hoje como se discute futebol. As pessoas estão discutindo não com a mente, mas com as vísceras. Estão discutindo não com a mente pensante, mas estão discutindo com o coração, com as paixões. E por isso mesmo essa agressividade. As pessoas não têm condições e coragem de sentar com quem pensa diferente e dizer por que você pensa como pensa. Tenta me convencer do teu ponto de vista, deixa eu te ouvir, o que é que você tem para me dizer? Então... Eu acho que não é o momento, né, de acusar. Não. Você é radical, você é da direita, você é da esquerda. Meu Deus do céu, ninguém tem que ser nem de direita nem de esquerda, tem que ser a favor do país, a favor, né? Do país, porque alguém já disse, nós somos como viajantes que estamos dentro de um navio, todos dentro de um navio. Se esse navio afunda, independentemente da postura de cada um, todos irão afundar junto com ele. Então, eu acho que nós temos que torcer pelo nosso Brasil. O Brasil é um país tão bonito, né? É um país tão rico, é um país tão grande, multicultural, um país onde a gente tem prazer de vestir as cores da nossa pátria, né? O Brasil é uma paixão, né, pastor? Respeitado, inclusive, lá fora, por causa disso. E nós estamos nos digladiando aqui, né? Agora, sabe, Alcineia, há um texto na Bíblia que diz assim, olha, lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que a política não tem nada a ver com a fé cristã. Ou então, cristão não tem que entrar em política. Todo mundo muito pensa bem. Muita gente pensa isso, né? Cristão não pode entrar em política. Deixa a política para que outros discutam. Está completamente errado. Nós temos que saber como nos portar. Nós temos pressupostos que vão definir, pressupostos bíblicos que vão definir as nossas escolhas, que vão definir os candidatos a quem vamos votar, que vão definir a nossa maneira de ser no mundo. Nós somos como somos porque entendemos que a Bíblia é a autoridade sobre nós. Nós cremos em Deus e entendemos que a palavra de Deus, ela nos leva a conhecê-lo, mas também a, conhecendo a nós, procurar viver uma vida que se compatibilize com a vontade de Deus, não é? Com a vontade do Senhor. Então, obviamente, a questão política, ela não pode ser descartada, porque nós fazemos parte deste mundo, os nossos pés estão fixados aqui. Não dá para ficar alienado não pode. Disso. Mas, pastor, nós vamos continuar esse bate-papo sobre comportamental, política, igreja, sobre tudo isso logo após o intervalo. Então não saia daí, o assunto está bem interessante e a gente volta já já.
E aí, gente, gostaram desse look? Olha só, meu Deus, cada roupa mais linda que a outra. Tudo isso aqui, ó, na Patrícia Story. E detalhe, gente, ó, esse vestido aqui tem esse bolso que dá um charme, né? Na hora que a gente tá aí caminhando, fica super legal. Então você já sabe, fica aí a nossa dica. O telefone de contato tá aparecendo para você aí na tela. Mas vamos continuar falando com o pastor Antônio Fontes sobre esse clima de tensão que o país inteiro está vivendo em torno da política. Isso realmente é necessário, gente? Tanta agressividade, falta de tolerância. Vamos continuar o nosso bate-papo. Acompanhe aí o que o pastor fala a respeito desse assunto. Pastor, é realmente um assunto bem delicado, né? Muito. Mas você estava falando aí que o cristão precisa sim estar participando da política. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, qual é a característica principal, pastor, de um cristão? Porque a Bíblia fala de mansidão, domínio próprio, uma série de coisas, né? Uhum. Mas parece que tudo isso as pessoas estão esquecendo. A Bíblia fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que liberta não é propriamente um conjunto de ensinamentos, simplesmente de mandamentos. Essa verdade é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e essa verdade que é Cristo, Ele vai nos libertar. E os ensinamentos dele vão nos conduzir, vão nos orientar a ser quem de fato Deus deseja que nós sejamos no mundo. Daí eu digo, embora a gente tenha ouvido muito nas igrejas, nas comunidades cristãs, que nós somos cidadãos dos céus, né? Nós vivemos neste mundo, mas a nossa mentalidade tem que estar voltada para a realidade eterna. É interessante isso. Entretanto, a gente precisa lembrar que nós somos cidadãos, de um lado, cidadãos dos céus, vamos dizer assim, mas também somos cidadãos da terra, deste mundo. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Esse é o problema que nós falamos ainda há pouco, da alienação. São pessoas que vivem tentando agradar a Deus, manter os seus olhos nos ensinos do Senhor e na perspectiva da eternidade, se esquecendo que ele tem responsabilidade com o mundo em que ele vive. Nós temos que ter responsabilidade. E obrigações, inclusive o voto é uma obrigação, né? O voto é uma obrigação, porque veja bem, se você entrega um cargo público a uma pessoa que labora contra os valores do reino de Deus, você está comprometendo completamente, não somente a você, mas com todas as outras pessoas. Agora, pastor, é possível? A gente sabe que existe uma corrupção muito grande no nosso país, infelizmente, né? Existe. Na política, em vários outros aspectos. É possível, por exemplo, um pastor se candidatar e ele ser correto, agir corretamente durante esse mandato, seguindo aí os padrões bíblicos, né? Mesmo estando dentro de um sistema corrupto? É interessante isso. Alguém certa feita me perguntou se eu não aceitaria, o que eu achava de ser um político, um vereador, alguma coisa. Eu disse, jamais. Porque a minha missão é outra, a minha função é outra. Então, eu penso que na medida em que um pastor, ele tem uma aptidão política, ele se sente vocacionado para isso, ele pedir licença ao Ministério Pastoral para que ele possa se dedicar à carreira política. E ali ele vai, obviamente, procurar honrar a Deus, assim como honrava enquanto pastor, honrar a Deus enquanto um político, enquanto um vereador, enquanto um deputado, senador, seja o que for. Não é? Agora, misturar as duas coisas, eu acho que é meio comprometedor, sabe? Fica difícil. Fica difícil, né? Na prática, no dia a dia. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto política, porque eu não sou filiado a partido algum, jamais serei, entendeu? Eu me sinto à vontade para falar, para criticar, para apoiar quem eu queira apoiar, pelo fato de não estar vinculado a partido algum. E nem pretende se vincular? Não, e nem pretendo também. Mas isso é uma questão de escolha, não é porque você acha que... escolha, porque como pastor, eu cuido de um grupo de pessoas, e esse grupo é heterogêneo. Então eu tenho, na minha comunidade cristã, pessoas que têm posturas às vezes diferentes, pensamentos diferentes. E eu amo a todos, respeito a todos, e a minha função é instruí-los apenas a exercer o seu direito como cidadão da melhor maneira possível. Pastor, então só para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse aí para as pessoas que estão nos acompanhando, né,
que o senhor diria? Que conselho o senhor daria para que as pessoas passem a se comportar de uma forma mais mansa, mais branda, respeitando uns aos outros? O que o senhor diria? Olha, eu diria o seguinte, todos nós somos guiados por aquilo que está dentro do nosso coração. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus e pedir a Deus que Ele possa reinar no nosso coração. E a partir do momento que o Senhor verdadeiramente passa a reinar no nosso coração, a gente passa a respeitar o nosso semelhante, a ter muito mais tolerância, muito mais compreensão e vamos procurar, na medida do possível, ser bênçãos na vida das pessoas que estão perto da gente. Eu acho que é um tempo de paz, nós temos que buscar essa paz e é assim que nós devemos viver. Conversei aqui com o pastor Antônio Fontes, da Igreja Presbiteriana. Falamos aqui sobre política, sobre esse clima de agressividade que hoje o país vive, né? Onde as pessoas se atacam, se desrespeitam. E a gente conversou um pouquinho sobre isso aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus te abençoe e abençoe a você que está nos assistindo agora também. Amém.